Números capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, e estes são os seus nomes da tribo de Ruben: Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Jafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefone; da tribo de Isacar, Giseel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Pautim, filho de Rafu; da tribo de Jebulon, Gadiel, filho de Jodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Jussi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Jetur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vossim; da tribo de Gate, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Sube por aqui a banda do sul e sube a montanha, e veja que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, o dia das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Sim até Reobote, a entrada de Ramate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, e estava ali a irmã Sessai e Tamai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltar de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe, e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade forte e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens
que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, pessoal, esse foi o capítulo 13 de Números. Agora, eu espero que o capítulo 13 de Números tenha transmitido para você, né? Espero que você tenha entendido o que o capítulo 13 quis transmitir para nós. Agora, pessoal, capítulo 14 de Números, pessoal. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrermos na terra do Egito, ou se morrermos neste deserto. E porque nos traz o Senhor a essa terra, para que cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por pressa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizia uns aos outros: levantemos um capitão e voltaremos ao Egito. E então Moisés e Arão caíram sobre seus bolsos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone. Dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos, a terra é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos lá dará a terra que mana leite e mel. Então somente não serás rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo no meio deles. E o dirão a moradores da terra que ouviram que tu, Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E se matares este povo como um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Mas, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente. Visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, deixa a terra do Egito, até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei, porém, então certamente como eu vi e como a glória do Senhor encherá toda a terra.
Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, ao meu servo Caleb, por quanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Disse-lhe alguém: Assim como eu vivo, disse o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei os vossos outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos forão contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurarem, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos farei habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos que disseis por pressa, serão meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezaste. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que os espiastes essa terra, 40 dias cada dia, representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda essa má congregação que se levantou contra mim neste deserto, e consumirão e falecerão, e os homens que Moisés mandará a espiar a terra em que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, e infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida, e falou com Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se constristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram a cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por quê? Quebratais o mandato do Senhor, por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca dos concertos do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando até a Orma. Então, pessoal, esse foi o capítulo 14 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 14 quis transmitir para nós.
Agora, pessoal, o capítulo 15 de Levítico. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e disse: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, ao Senhor, para fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá uma décima de flor de farinha misturada com a quarta parte de um rim de azeite e de vinho para libação. Preparareis a quarta parte de um rim para holocausto ou para sacrifício por cordeiro. E para cada carneira prepararás uma oferta de manjares e 2 décimas de flor de farinha, misturadas com a terça parte de um hin de azeite e de vinho para libação. Oferecerás a terça parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares de 3 décimas de flor de farinha, misturar com a metade de um hin de azeite e de vinho para libação. Oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, com cada carneiro, ou com o gado miúdo dos cordeiros ou das cabras, segundo o número que oferecer, assim o farei com cada um, segundo o número deles. Todo natural assim fará essas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vos fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, para vós, ó, congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo, nas vossas gerações, como vós assim será o peregrino perante o Senhor, uma mesma lei, um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e disse: Quando entrares na terra em que vos hei de meter, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecerei ao Senhor oferta alçada das primícias da vossa massa, oferecerei um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira. Assim o oferecerei das primícias das vossas massas. Darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações, e quando vierdes a errar e não fizerdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por erro e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto de um bode para a expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação para toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado por quanto foi o erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio
a todo o povo, e se alguma coisa pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano, e o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que se fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injura ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhar lenha, os trouxeram a Moisés e Arão, e a toda a congregação, e a puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedra o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedra o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenará a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará para que os verdais e vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andai adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os façais, e os santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que os tire da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, pessoal, esse foi o capítulo 15 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o capítulo 14, o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo 15 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido que os 3 versículos quis transmitir para nós, pessoal. Eu quero agradecer a cada um que acompanhou a live até o final, né? Agradecer meio de coração. E lembrando que amanhã vai ter live para você, vai fazer só uma live para você amanhã, tá, gente? Então, eu quero agradecer muito de coração, obrigado mesmo de coração, tá? Quem acompanhou aqui. Não esquece de compartilhar a live, tá, pessoal, com os seus amigos. Então, pessoal, até amanhã, pessoal.